Como vai você? Sou pastor Arimar, pastor da igreja congregacional aqui no interior do Amazonas, uma cidade chamada Iranduba. E este é o terceiro vídeo que eu estou gravando e quero trazer para você uma mensagem muito especial de Deus. E quero basear essa palavra em um texto que você vai encontrar em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. E diz assim a palavra de Deus: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus ao nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. O título dessa palavra que eu quero dar para vocês nesse vídeo é Quando Viver Dói. Ou seja, quero falar sobre o sofrimento. Quero falar sobre uma das realidades mais presentes na vida humana, que é o sofrimento. Todos nós sofremos, em um nível ou outro, em várias fases da vida, em vários momentos, nós sofremos. O sofrimento é uma realidade factual, é uma realidade da qual nós não temos como fugir dela, não temos como fazer de conta que ela não existe. Todos nós sofremos. Tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo agora está passando por algum nível de sofrimento, algum tipo de sofrimento em alguma área da sua vida, talvez na sua saúde, talvez esteja debilitado por uma doença, talvez no seu círculo familiar, algum tipo de caos na família, algum tipo de problema na família, problemas conjugais, problemas financeiros, problemas na área profissional, problemas no trabalho, problemas interiores, problemas que você talvez não saiba nem nomear, nem catalogar direito, mas o fato é que você sofre. Não tenho que me esforçar muito para provar isso para você. E quando você abre a Bíblia Sagrada, você vai encontrar o sofrimento em várias partes. Você vai ver o sofrimento de Gênesis a Apocalipse. Você vai ver pessoas boas sofrendo, você vai ver pessoas ruins sofrendo, recebendo em si mesmo a paga pelas suas atitudes. É a lei da semeadura e da colheita. E você vai ver o sofrimento em todas as partes. Por exemplo, você vai ver o sofrimento na vida de José, que se tornou governador do Egito. Mas antes dele chegar ao governo do Egito, José passa por vários perrengues danados. Ele sofre com os irmãos, ele sofre enquanto era vendido como escravo na praça pública, ele sofre lá no Egito, ele sofre quando é acusado injustamente de ter assediado a esposa de Potifar, coisa que ele não fez. Ele sofre quando se torna prisioneiro. José sofre demais. Mas nós podemos observar na vida de José que ele consegue lidar com o sofrimento dele, ele consegue encarar o sofrimento que ele passou de uma forma positiva, de uma forma construtiva. Ele entende que todo aquele sofrimento estava preparando ele para um propósito bem definido. Existe até uma frase no meio gospel que diz que grandes sofrimentos preparam você para grandes missões. Isso tem um fundo muito grande de verdade. O sofrimento ele nos prepara para algo melhor lá na frente, se nós soubermos fazer a leitura correta do sofrimento. Tudo é uma questão de como encarar, tudo é uma questão de como você vai lidar com o sofrimento. O sofrimento está diante de você e cabe a você saber como você vai lidar com ele. É aquela história, a vida está lhe dando limões, o que resta você a fazer é uma limonada deliciosa, porque é isso que você tem nas suas mãos. E foi o que aconteceu com José. O sofrimento transforma ele de um garoto para um homem amadurecido, para poder lidar
com os 7 anos de fome que o mundo inteiro enfrentaria no tempo dele. Você vai ver outras pessoas sofrendo no decorrer da Bíblia. Você vai encontrar o sofrimento principalmente na vida do Cristo. Ele vem à Terra, ele passa uma vida de sofrimento, ele morre sofrendo, e a Bíblia diz que ele enfrenta o pior tipo de morte que existe, que é a morte de cruz. Ele sofre até o último momento ali na cruz do Calvário. E diz a Bíblia que no 3º dia ele ressuscita e ele vai ao céu com a promessa de voltar. Mas ele nos ensinou como lidar com o sofrimento. Inclusive, ele chega a dizer uma frase que, infelizmente, muita gente, especialmente no meio gospel, parece que faz questão de não olhar essa frase, de fazer de conta que ela não existe na Bíblia Sagrada, mas foi o próprio Cristo quem falou. Ele disse: no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão sofrer. Ou seja, não foi algo que Jesus escondeu da gente, não foi algo que ele de alguma forma camuflou, nos enganou, não. Ele deixou claro: no mundo vocês vão sofrer. O sofrimento vai fazer parte da vida de vocês. E é necessário vocês aprenderem a lidar com ele. E a Bíblia nos ensina como lidar com o sofrimento. Mais à frente você vai ver os próprios discípulos de Jesus, todos sofreram mesmo. E somente João, o evangelista que escreveu o Apocalipse, escreveu o Evangelho, escreveu as 3 cartas, ele foi o único que não foi morto. Ele realmente morreu de velhice, mas todos os demais eles foram sacrificados. Todos os demais foram martirizados, morreram de mortes terríveis. Então o sofrimento está presente na vida de todos. Teve um tempo que uma igreja ela espalhou um slogan que dizia assim: pare de sofrer. Esse slogan ele é no mínimo uma propaganda enganosa, porque não tem como a gente parar de sofrer aqui na Terra. Essa faixa, pare de sofrer, ela é excelente para estar na entrada do céu. Ali a pessoa para de sofrer. Mas enquanto estivermos nessa esfera, enquanto estivermos nessa dimensão terrestre, o sofrimento vai ser uma realidade. E se nós fecharmos os olhos para essa realidade, vai acabar acontecendo de surtar, de realmente a pessoa ficar completamente desequilibrada, porque ela não vai conseguir lidar com um fato presente na sua vida, que é o sofrimento. Mas uma pergunta muito importante que cabe aqui é: por que nós sofremos? Por que o sofrimento é algo tão presente, algo tão terrível, algo que nós evidenciamos diariamente? E é claro que a base do sofrimento, evidentemente, se chama pecado. Lá no Jardim do Éden, no capítulo 3 de Gênesis, você vai ver Adão e Eva vivendo uma vida sem sofrimento nenhum. No Jardim do Éden, perfeitos, com uma vida perfeita, num ambiente perfeito. E Deus então dá uma ordem bem clara para eles: olha, vocês podem comer de todas as árvores, todas estão à disposição de vocês. 99%, sabe, 9% de todas as árvores estão à disposição de vocês. Mas tem uma só que eu peço a vocês que não comam, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E você já sabe do final da história, já sabe o que aconteceu. Eles comeram da árvore que não era para comer. Eles trocaram todas as demais árvores deliciosas pela única árvore que o Senhor disse para eles não comerem. E a partir daí o sofrimento entra na raça humana. Essa foi a porta de entrada do sofrimento na raça humana. O próprio parto, como Deus fala no capítulo 3 de Gênesis para Eva, seria algo indolor, sem sofrimento nenhum, mas passa a ser a experiência mais traumática da vida humana, tanto para a mãe como para o bebê. Ou seja, o sofrimento entra na questão do nascimento das crianças. O sofrimento vai fazer parte do homem e da mulher na sua vida profissional, no seu trabalho. Eles vão, no suor do rosto, eles vão comer o pão, a terra se torna amaldiçoada. O sofrimento vai aparecer em todas as esferas, em todos os âmbitos. E a partir daí o sofrimento passa a fazer parte da raça humana. Ou seja, o ser humano ele foi criado para viver de uma forma perfeita e sem sofrimento.
Mas o pecado entrou na existência humana, a vida humana virou um caos total. Mas tem mais razões pelas quais sofremos. A partir do momento que o sofrimento passa a ser uma realidade, então outros desdobramentos acabam acontecendo dentro da questão do sofrimento. Por que você sofre? Por que eu sofro? Por que nós temos essa realidade de sofrimento na nossa vida? É claro que a segunda razão do sofrimento na vida humana é a questão das nossas decisões. Cada decisão errada sua agenda um sofrimento. Cada escolha errada, cada pensamento equivocado, sabe? Cada posicionamento errado diante da vida, você cria um caos, você estabelece um caos para si mesmo e você agenda um sofrimento que vai surgir na sua história de vida em um momento ou outro. A curto, médio ou longo prazo, você vai ver o resultado daquela escolha errada. Ou seja, nós mesmos acabamos impondo sobre nós muitos e muitos sofrimentos. Por exemplo, quando um rapaz ele está namorando com uma garota e ele percebe que ela é mau caráter, mas ele insiste em casar com ela, acreditando que após o casamento ela vai mudar o caráter dela, vai mudar o jeito dela de ser. Só que não é isso que acontece. Ele vai descobrir depois do casamento que ela piora mais ainda, ela vai trair ele mais ainda. Ou seja, ele agendou um sofrimento. Por exemplo, também uma garota que namora com um rapaz que é agressivo, que é possessivo, que é ciumento, que é desequilibrado, e ela insiste em casar com ele, acreditando que depois do casamento ele vai se tornar uma ótima pessoa. Mas não acontece isso. Após o casamento ele se torna mais possessivo ainda, ele agride ela mais ainda, até porque eles vão viver sozinhos entre quatro paredes. Ele vai enganar ela, ele vai traí-la, ele vai espancá-la, ele vai ameaçá-la de morte, ele vai fazer pressão psicológica, enfim, ela vai viver um inferno. Ela vai tentar culpar Deus e o mundo, mas a verdade foi a escolha dela. Ela decidiu casar com ele, e muitas vezes a menina faz isso, ou o rapaz faz isso, independente da opinião das pessoas ao redor, que muitas vezes estão vendo determinados problemas sérios, nas quais a pessoa, no período do namoro, decide não enxergar. Então são sofrimentos agendados, são sofrimentos que são estipulados pela própria pessoa, pelas suas decisões. Então cuidado, a Bíblia fala que essa lei da semeadura e da colheita ela é uma lei completamente implacável. Ou seja, a sua semeadura, aquilo que você decide fazer, aquilo que você escolhe, aquilo que você assume, acaba se tornando uma semente que você planta. A semeadura ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, depois de semeado, é fechar os olhos e aguentar o impacto da colheita que vai chegar. Por isso, pense muito antes de você fazer as coisas, antes de você decidir. Pense muito nas possíveis consequências do que você vai fazer. Ouça bons conselhos, sabe? Procure na palavra de Deus, que a Bíblia diz que é luz para o nosso caminho, um respaldo para você viver corretamente. Tudo é uma questão de a pessoa pensar, tudo é uma questão de bom senso, tudo é uma questão de a pessoa querer o bem, querer o certo, para que ela não erre. O sofrimento também ele serve para nos amadurecer. O sofrimento transforma meninos em homens. O sofrimento ele enrijece, o sofrimento ele nos torna mais fortes. É como diz um ditado: aquilo que não nos mata nos fortalece. Ou seja, o sofrimento ele nos torna mais rígidos em relação à vida, mais conscientes, mais sérios, nos torna pessoas mais sábias no seu jeito de ser. Mas isso quando o sofrimento é lido corretamente, a pessoa faz uma leitura correta do sofrimento. Porque tem pessoas que pioram com o sofrimento. Tem pessoas que ao invés de amadurecer, elas se tornam pessoas menores, elas se tornam pessoas piores.
Elas se enchem de amargura, elas se enchem de ódio por Deus, ódio pelas pessoas, ódio pelo mundo, ódio pela vida. Elas culpam Deus e o mundo. Elas se tornam pessoas amargas, elas se tornam pessoas vingativas. E a partir daí o sofrimento, infelizmente, quando a pessoa encara desse jeito, o sofrimento não traz benefícios, pelo contrário, monstrifica as pessoas. Mas se você fizer uma leitura correta do sofrimento, se você fizer uma leitura correta do que está acontecendo na sua vida, se você for aprendendo com o sofrimento, se você for aprendendo na sua colheita, sabe, das decisões erradas que você tomou no passado, se você começar a analisar para tomar decisões certas no presente, você vai estar ajustando bem o seu futuro. Tudo uma questão de você passar no vestibular da vida. Quando você passa no vestibular dos sofrimentos, você vai vencendo e você vai aprendendo e você vai melhorando. O sofrimento, ele é muito importante também para nos tornar humanos. As pessoas que sofrem se importam mais com o sofrimento dos outros. As pessoas que sofrem e fazem uma leitura correta do sofrimento, essas pessoas, elas se importam, elas ajudam com mais facilidade, elas sentem a dor humana. O próprio Deus fez questão de descer do céu para experimentar o sofrimento humano. É claro que Deus, ele tem conhecimento pleno de tudo. Ele não precisava fazer isso para conhecer o sofrimento humano, porque ele é pleno de conhecimento em relação a nós. Mas ele fez questão de demonstrar para você e para mim de que ele tem este conhecimento de uma forma vívida. Ele veio viver este sofrimento aqui na terra. Ele tinha um propósito da salvação, um propósito da cruz. Mas ele também quis deixar bem claro para você e para mim que ele sabe pelo que você está passando. Ele sentiu na pele o que é sofrer no estado humano. E isso para que você pudesse acalmar o seu coração e saber que o seu Deus conhece você plenamente, sabe a dor do seu coração. Ele sabe que viver dói. Por isso que Jesus disse: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ou seja, ele está falando sobre a dor existencial, a dor humana, a dor da vida. E quando você reconhece que Deus conhece essa dor, você se acalma. Você tem um sumo sacerdote, como diz o escritor aos Hebreus, que sabe pelo que você passa, se compadece da sua dor, intercede por você diante do Pai. Ou seja, você pode encontrar em Deus o seu porto seguro. Existem pessoas que chegam a um estado tão deplorável de sofrimento, elas se entregam de tal forma ao sofrimento que elas acabam pensando que a morte seria a melhor solução, e elas tiram a própria vida, achando que ao se suicidarem, elas vão conseguir parar o sofrimento delas. Só que infelizmente elas vão descobrir que depois da morte segue-se o juízo, e depois da morte o sofrimento vai ser muito maior ainda. Ou seja, infelizmente seria algo como sair da frigideira e cair no fogo. Então, se por acaso você que está assistindo esse vídeo já lhe passou essa ideia pela cabeça de tirar a própria vida, se já lhe passou pela cabeça a ideia de que a morte seria a melhor resposta para o sofrimento incompreensível, para o sofrimento insustentável que você está vivendo, eu quero lhe dizer, no nome de Jesus, que esta não é a melhor saída. A melhor saída do sofrimento se chama Jesus, se chama se conectar com Deus. Quando a gente se conecta com Deus, a partir daí a vida passa a ter significado, a vida passa a ter sentido. A partir daí as portas que precisam ser abertas vão se abrir. A partir daí as soluções que precisam chegar, elas vão chegar. Mas a partir do momento que você ajusta a sua vida com Deus, o ser humano, ele entrou em caos. Quando ele se afastou de Deus, ele só vai encontrar paz, só vai encontrar significado, contentamento na vida no próprio Deus. Deus é a resposta maior para o sofrimento humano. E o pior sofrimento do ser humano é aquele sofrimento que acontece dentro das recâmaras da sua alma. E eu acho que você sabe o que eu estou falando. É aquele sofrimento existencial, é crise existencial, é crise de não saber o significado da própria vida, de
transformar coisas e pessoas em significados da vida, e de repente tudo desmorona e a pessoa fica sem chão, e a pessoa fica sem encontrar o sentido da vida. Mas acredite, faça de Deus o sentido da sua vida. Não foi à toa que Jesus falou: eu sou a vida. Jesus disse que Ele é a própria vida. Ele não falou isso de qualquer forma, Ele falou isso realmente com um significado muito grande. Ele é a razão maior da sua vida. Torne Ele a razão da sua vida. Isso vai fazer com que você encontre os demais significados corretos. Ou seja, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas, os demais significados, as demais razões, as coisas vão se encaixar. E o Senhor vai abençoar você, mas a partir do momento que você conserta essa questão interna do seu relacionamento com Deus. Então, o que fazer diante do sofrimento? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer em relação ao sofrimento, como lidar com o sofrimento, é você deixar que o sofrimento lhe empurre para Deus. Era o que eu estava falando há pouco. Ou seja, aproveite o sofrimento para você se voltar para Deus. Eu sei que talvez você pense: mas pastor, será que eu não estaria sendo interesseiro? Não estaria me aproximando de Deus apenas porque eu estou sofrendo? Por um lado sim, mas a questão é que você se aproxima de Deus por conta do sofrimento, mas a partir daí você passa a vivenciar a vida dele em você, você passa a viver com ele a partir do seu conhecimento dele. Ou seja, use o sofrimento apenas como uma catapulta que joga você para Deus, e a partir daí você vai viver com Deus a vida inteira, independente do sofrimento e em meio ao sofrimento. Ou seja, você não vai para Deus simplesmente para você parar de sofrer. Você vai para Deus para você parar as tempestades do seu coração, as tempestades que acontecem dentro da sua alma, do seu sofrimento existencial. Com relação aos sofrimentos externos, bom, você vai lidando com eles, você vai aprendendo com eles, você vai crescendo com eles. Você vai entendendo que Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, vão ter sofrimentos, e você, a partir daí, você aprende a enfrentar tudo isso com Jesus. Como disse o salmista Davi no Salmo 23, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ou seja, vão ter vales na sua vida. Eu não vou dizer para você que não vão ter muitos vales na sua vida, mas em todos eles, Deus estará com você. Deus estará presente com você. Deus será real com você nos momentos mais complicados da sua vida. Então aprenda com o sofrimento. O que Ele está ensinando para você? Que decisões erradas você tomou no passado, que você agora sabe como decidir certo, e você vai decidir certo para o futuro? Sabe, o que você fez que não era para ter feito e você decide não fazer mais? Sabe, que pessoas lhe trouxeram determinados tipos de sofrimento e você vai precisar se afastar dessas pessoas para não repetir esses capítulos na sua vida? Ou seja, acorde, aprenda. A vida está ensinando o tempo todo e a gente precisa aprender o tempo todo. Outra coisa que você precisa fazer diante do sofrimento é olhar para o sofrimento dos outros. Quando você tira um pouco os olhos do seu próprio sofrimento e você passa a olhar o sofrimento do seu vizinho, o sofrimento das pessoas ao seu redor, o sofrimento das pessoas com quem você anda, com quem você convive, e você se importa com o sofrimento alheio, e você decide ajudar as outras pessoas no sofrimento delas, você ameniza muito do seu sofrimento. Sabe, você, tirando os olhos de você mesmo, você vai perceber que